Queridos, o texto de Gênesis é o grande divisor da humanidade. Ou você crê nisto, ou você esquece tudo isto. Não há como você crer em parte do que aqui está, não há como você tentar fazer um bem bolado, um caldeirão entre aquilo que está aqui no texto e aquilo que o mundo nos ensina acerca do homem. A visão relativa ao homem e à sua família, ou se baseiam no que está na Bíblia, na palavra de Deus, ou você pode abraçar o que o mundo ensina, os conceitos humanos, a visão psicológica, ou tudo mais que vem do conhecimento, da percepção, da soma de experiências humanas. Você deverá escolher. É claro que toda experiência humana, conhecimento, podem somar aquilo que vem da palavra de Deus. Certamente, Deus nos deu aquilo que é chamado da graça comum, que é a capacidade do homem, crendo ou não em Deus, de ter percepções, valores, ideias e também chegar a determinadas conclusões que não são antibíblicas. No entanto, nós temos que ter a base da verdade, ou é a palavra ou não é a palavra de Deus. Eu digo isso porque a palavra de Deus lá em Gênesis vai nos ensinar que o homem nasceu a partir de um Criador. Deus é o seu Criador, é o autor da vida. E que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isto faz toda a diferença quando pensamos numa definição do que é o homem. Qual é a sua importância, qual é o seu propósito, qual é o seu significado, como esse homem deve viver, como é a família, a identificação, identidade, a definição da sua família e tudo mais. Tudo parte de um princípio, e esse princípio é o princípio criador. Se você simplesmente rejeitar esse princípio, o que sobra é o humanismo, o que sobra é a percepção, é o relativismo. São percepções, ideias completamente diferentes e muitas delas opostas para tentar descrever o que é a humanidade. E é claro que nós, creio que todos aqui, tomaram uma decisão no momento em que o Espírito Santo abriu seus olhos para reconhecer que a palavra de Deus é a verdade, da qual vai solidificar toda a sua vida e dar toda a identidade correta em relação àquilo que o homem é e a vontade de Deus para a nossa vida. Isto é de suma importância. Essa decisão cabe a nós fazermos diante do nosso Deus. Por quê? Porque isso vai trazer implicações muito sérias para a nossa vida. Ou você vai basear a sua família naquilo que a palavra de Deus diz, o cuidado que você terá com ela, a orientação, a direção, as suas ações, ou você vai tentar encontrar no mundo as razões para você poder gerir o seu lar. Eu quero olhar então para esse texto e descobrir uma série de informações que temos aqui, tanto nesse versículo quanto na sua perícope, ou seja, nos versículos antecedentes e os versículos que temos após o versículo de número 18. Eu quero que você note aqui, nós vamos tentar dividir em 3 partes aqui esta informação, como está no texto. O texto traz 3 informações que eu gostaria que você se atentasse. A primeira é, disse mais o Senhor Deus. Olha que isso tem uma importância enorme para nós. Disse mais o Senhor Deus. A segunda, não é bom que o homem esteja só. É a segunda informação que queremos estudar. E a terceira, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Queridos, isso traz uma implicação formativa para toda a sociedade, para a maneira como nós enxergamos a própria vida. E eu quero então que nós nos atentemos a isto. Em primeiro lugar, quando você estuda Gênesis 1 e 2, o que salta aos teus olhos e aos meus olhos é o fato da presença de Deus ali no texto. Não apenas no sentido do Criador, que Ele é todo o centro de toda ação, mas mesmo na percepção da palavra Deus. Quantas vezes Deus está presente no capítulo 1? 27 vezes você vai encontrar ocorrências da palavra Deus. Ou seja, você não precisa ser nenhum teólogo para descobrir que Ele é o centro de toda a informação, afirmação, conhecimento. Tudo que o texto do capítulo 1 quer nos passar é que Deus é o centro de toda ação. Ele é o centro de tudo.
porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. Que isso não escape à sua visão, porque, de novo, ela é o divisor de águas da realidade do nosso mundo. Ou Deus é o centro, ou é o homem o seu centro. Sem Deus como referencial, sem Deus como centro, o homem tateia em busca de razões, de fundamentos, de significado, de propósito. Ele não tem absolutamente nada, porque a ciência não lhe dará esta informação. Os filósofos do passado vão trazer muito mais dúvidas em relação à vida do que respostas em relação à vida. A tecnologia, as experiências tão diferentes, tão relativas, este homem estará literalmente perdido, tateando no escuro. Ou você tem a segurança que Deus nos dá e nos dá através da sua palavra. Então, o capítulo 1 traz Deus como centro de tudo, Criador. Quando você vai para o capítulo 2, isso não é diferente. Você nota que há uma pequena diferença, sim, na forma em que Deus é apresentado. No capítulo de número 1, ele é o Elohim. No capítulo 2, ele é o Yahvé Elohim. E esta é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de nós aqui. Quando lemos esse texto, o texto diz, disse mais o Senhor Deus. Qual é a diferença que nós podemos notar com esse Senhor Deus? O Senhor Deus é exatamente esse termo no hebraico, Yahvé Elohim. Por que no capítulo 1 só Elohim e no capítulo 2 Yahvé Elohim? Há uma diferença. Essa diferença é que no capítulo 1 ressalta-se o poder, a majestade do Deus criador de todas as coisas. É o Deus que diz, haja luz, e a luz simplesmente aparece. É o Deus que manda separar água da terra e ela separa-se, simplesmente com o seu comando, com a sua vontade. Este é o Elohim, que salta aos olhos pela grandeza do seu poder. É o Deus para ser admirado. Como o texto do Salmo 19 diz, que os céus proclamam a glória de Deus. Nós vemos as coisas que Deus criou e ficamos assustados com o seu poder e a sua glória. Mas aí no capítulo 2, introduz esse nome Yahvé Elohim. Continua sendo o Deus poderoso Elohim, mas ele também é o Deus Yahvé, que tem nome, que é um ser pessoal, é um ser relacional. É o Deus que vai se apresentar como sendo o Deus da aliança, que se aproxima do homem, que quer conversar com esse homem, dialogar com ele, tendo nele mesmo um nome. Assim como ao homem é dado um nome, assim como à mulher é dado um nome, ele também tem o seu nome. E esse nome é Jeová ou Yahvé, conforme você possa transliterar o termo, as letras ali no hebraico. Mas veja então essa diferença no texto. Pode passar desapercebido, mas no original você vai notar que agora no capítulo 2 as referências a Deus são ao Senhor Deus, ou seja, ao Yahvé, que tem nome, que é uma pessoa e que quer se relacionar com este homem. Isto é importante para as definições que teremos a seguir. E a esse Deus, o texto diz assim, disse mais o Senhor Deus. Disse. Aquilo que Deus diz é a verdade última sobre todas as coisas. Aquilo que Deus diz não é uma opinião, não é algo que possa ser relativizado, não é algo que possa sequer ser questionado como possibilidade ou não. É a última verdade, é a última instância, é a realidade como ela é apresentada. Quando o texto fala, disse mais o Senhor Deus, para nós que somos servos do Senhor, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir e reter aquilo como sendo toda a realidade como ela é, como ela deve ser vista. Nós não questionamos quando Deus diz aquilo que Ele diz ser. Então, nessa condição, é que nós deveremos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Isso para nós também é fundamental. Quando Deus fala,
não sendo uma opinião, mas sendo ordem, sendo a realidade, sendo a verdade, ela precisa ser ouvida, atendida, seguida, precisa ser cumprida nas nossas vidas, precisa ser também falada, precisa ser pregada. É desta maneira que nós vamos enxergar a realidade e também poder filtrar as coisas da maneira como elas nos são passadas. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar e estamos falando sobre família. Queridos, qual é o conceito de família que nós temos no nosso mundo hoje? Se você perguntar para as pessoas, com certeza você vai ouvir uma série delas, uma série de possibilidades. Né? Se você vier com a ideia de que, olha, família e você vier com alguma ideia chamada de conservadora, nos dias atuais, é possível que você vá ver um nariz se entortando para você, né? Ou uma sobrancelha assim, que é isso, tal, né? O que você está... Não é bem assim, isso é relativo, depende da experiência, depende do sentimento, depende de um monte de coisa, né? Mas, novamente, voltando os nossos olhos para o texto, aqui quem fala é Deus. E quando Deus fala, nós nos calamos e nós atentamos para isto como sendo a realidade. Não se trata de opinião, mas se trata daquilo que é como as coisas efetivamente devem ser. Então, isso para nós é um texto formativo, não é informativo, mas ele é formativo da própria realidade, porque isto vem de Deus. Isto vem de um Deus relacional, que está nos falando algo como um pai, que quer nos instruir para o nosso bem, para nos dar segurança, para trazer paz ao nosso coração, para que possamos construir algo que é maior do que nós mesmos. E todo ponto, queridos, é que Deus é o centro disto. Quando nós lemos geralmente esse texto, buscamos nele, muitas vezes, instruções para o nosso lar. E está certo, né? Onde é que vamos buscar instrução para o nosso lar? Onde é que vamos buscar instrução sobre relação marido e mulher, sobre como cuidar dos nossos filhos? Nós olhamos para esse texto. Mas entenda, em primeiro lugar, que esse texto ele está falando de Deus. Ele é o centro de toda a atenção. Você não lê um texto bíblico para tentar satisfazer uma necessidade sua em primeiro lugar. Você lê um texto bíblico para fazer a vontade de Deus e cumprir o seu propósito. É para ele que você lê o texto, é para entender como Deus enxerga a realidade, para você estar o mais próximo possível daquela realidade como Deus quer que ela seja. Então, tudo aquilo que nós fazemos, fazemos com os nossos olhos voltados para Deus. Você entendeu isto? Esse é um primeiro princípio. Quando lemos Gênesis 1 e 2, e vemos que ali o centro é Deus. O homem está em segundo lugar. Deus fez o homem para a sua glória. E esse homem deve ter como centro do propósito da sua vida a glória de Deus. Isto vai mudar completamente, como você verá o texto mesmo, esse versículo 18, a continuidade dele fará um sentido totalmente diferente do que você está acostumado a ver. E eu quero então prosseguir nisto. No versículo 18, Deus diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Que declaração, hein? É Deus falando. E de novo, se Deus falou, então é porque não é bom mesmo. Não há como contestar Deus falando. Você não pode dizer assim, Deus, mais ou menos, depende. Tem momentos que é bom. Não, Deus está dizendo que a solidão, né, nessa condição, ela não é algo bom para o homem. Entenda a força dessa expressão à luz do contexto, em que no capítulo 1, por 7 vezes, depois de Deus ter ingerido, depois de Deus ter criado, depois de Deus ter mexido ali na sua criação, ele termina com a expressão, e viu Deus que isto era bom. Ou seja, aquilo que é bom para Deus é algo que é perfeito, é algo que, na visão de Deus, cumpriu o seu papel. Isso é bom,
cumpriu perfeitamente. E durante 7 vezes Deus declara que aquilo era bom. E no final, inclusive, ele diz que era muito bom. Então é Deus colocando o seu selo de qualidade, né? O ISO, qualquer coisa de Deus, né? Está perfeito, falta mais nada aqui. Mas agora, no versículo 18, vem essa informação que parte do próprio Deus. Ele diz, viu Deus, que isso não era bom. Mas será que é uma contradição da parte de Deus? Se primeiro era muito bom e agora parece que não está bom, será que Deus deixou de perceber alguma coisa? Falou assim, opa, peraí, está faltando alguma coisa aqui, o que será que está faltando, né? Na minha criação? O que será que está errado aqui? E aí Deus olha assim, isso não parece ser bom. Aí ele fala, já sei, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Bom, essa ideia ela não cabe para Deus, evidentemente, já que estamos falando de um Deus que é onisciente, um Deus que planeja todas as coisas, um Deus que age de acordo com um propósito em relação a tudo aquilo que ele faz. Mas primeiro eu quero que você entenda a amplitude desta ideia do não é bom que o homem esteja só. Quando nós lemos esse texto, normalmente nós pensamos no homem. E de fato, porque não é bom que o homem esteja só. É natural que olhemos para ele. É até curioso que revistas que ensinam acerca desse texto, geralmente mostram o homem ali diante dos animaizinhos, né? É assim, como Noé, né, mais ou menos. Os animaizinhos vêm na direção de Adão e Adão vai dando nome aos animais e aí ele vai percebendo uma coisa estranha. Assim, né? Todo animal vem parzinho, né? Macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E aí ele olha para o lado e fala, ué, né, tá faltando alguma coisa aqui. Comumente a gente olha o texto dessa forma, até já ouvi pregação nesse sentido, né? E aí nos vem aquela imagem de que Adão estivesse sofrendo. Ele fica triste, né? Fica lá com uma florzinha, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Fica pensando assim na realidade, será que não seria possível? Tem uma coisa errada aqui, está faltando alguma coisa. E aí Deus olha e fala, realmente não é bom que o homem esteja só. Mas queridos, entendo que isso é uma imagem que nós aplicamos ao texto, porque o texto em nenhum momento fala dessa situação, condição ou tristeza da parte de Adão. Eu posso dizer que, seguindo o texto e sem querer inserir ideias, valores ou sensações, que Adão estava plenamente satisfeito. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha Deus como a sua companhia, a gente vê no capítulo 3 que Deus aparecia ali, né, pela viração do dia, havia um contato íntimo, porque não havia separação do pecado. Este homem estava plenamente capacitado para fazer tudo o que estivesse à sua volta, as tarefas que Deus deu a ele, cuidar do campo, dar nome aos animais. Ele foi o primeiro cientista, biólogo, que passou a observar os animais, dar nome aos bichos. Esse aqui é o pelicano, porque ele tem um bico mais, né, um bico maior. Esse aqui é o papagaio que fala demais. Esse aqui. E assim ele foi dando nome aos animais de acordo com a sua espécie, condição. O texto fala na sequência que ele viu lá os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Não havia, no texto, nós não vemos nenhum momento em que este homem se sente menor, em que este homem sente alguma necessidade fora dele, porque ele estava amplamente suprido por Deus. Mas para Deus as coisas ainda não estavam completas. Por quê? Porque o plano de Deus, o propósito de Deus, era maior do que aquilo que Adão poderia, antes de Eva chegar, imaginar. O capítulo 1, que é um resumo da criação, Deus já havia dito ali que ele criou o homem e criou a mulher conforme a sua imagem e semelhança, com um propósito de que eles enchessem a terra e dominassem sobre toda a criação de Deus. Seriam uma espécie de vice-regentes da parte de Deus. E então, neste momento, Deus que já tinha aquele plano, esse plano vai acontecer no tempo e no espaço. Ele ainda não havia acontecido e, portanto, incompleto, não era bom que ele continuasse incompleto.
Assim como hoje, no tempo e no espaço, não é bom que Jesus não volte. Jesus voltará. E nós podemos dizer que esse é o auge, né, o ápice do momento da nossa salvação. Naquele instante, a mulher não tinha vindo. Então, não era bom que continuasse desta maneira. Queridos, por que não era bom? Antes de tudo, porque da forma como estava, não cumpria o propósito de Deus. O propósito de Deus era encher a terra, dominar sobre toda a face da terra, o homem, sobre toda a criação, e Adão sozinho não conseguiria fazer isto. Adão não cumpriria sozinho esse propósito. Era preciso que, em outras palavras, houvesse uma multiplicação. Era um problema numérico. Um homem ou uma andorinha sozinha não faria verão. Então, primeiramente, não era bom para o propósito de Deus. Não era bom. Deus não queria que a história humana terminasse assim. Um homem sozinho, ocupando todo o território da terra e vivendo sozinho ali. Esse não era o plano de Deus. Então, enquanto não fosse solucionado esse problema, continuaria incompleto o propósito de Deus. Eu quero que você vá ouvindo essas informações e vá entendendo a importância daquilo que Deus fará para que o seu plano seja, enfim, bom, ou esteja nesse aspecto completo. Vá entendendo a importância daquilo que é a maneira, né, aquilo que Deus trouxe para realizar este plano que estava até então incompleto. Então, aqui nós vemos o homem numa situação de isolamento. Ele está só e isto não é bom. É preciso que, para encher a terra, é preciso que haja muitos homens, muitos outros, né, também enchendo a terra. Mas havia também uma implicação funcional. Abra lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, e o texto, ele nos diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Para Adão, poder construir uma cidade seria mais fácil com a ajuda de outras pessoas. Mesmo para construir uma cabana, seria mais fácil com a ajuda de outras mãos. E assim, Deus criou em nós a necessidade do companheirismo, de termos outras mãos trabalhando junto conosco. Deus não nos fez para construir, né, a nossa casa sozinho. Nós precisamos de ajuda. Eclesiastes traz esse conceito: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Nós sabemos que a solução que Deus traria para Adão, com certeza iria mudar a vida dele. A sala de estar não seria mais a mesma, seria muito mais colorida, seria muito mais arrumada. As ideias que viriam, as mãos que somariam, e depois, consequentemente, com a presença dos filhos juntamente. Por isso, lá o Salmo 127, né, fala: feliz o homem que enche deles a sua aljava, na ideia de força por conta da quantidade numérica dos filhos, como flechas, né, na mão do guerreiro, preparados, né, para defender dos inimigos. Isto é mais forte do que o isolamento, uma pessoa apenas. Deus olhou para Adão e diz: não é bom que Adão esteja trabalhando sozinho. Não é bom que ele enfrente, que ele tente cumprir o meu propósito de dominar a terra, e o dominar aí é num sentido de mordomia, né, de cuidar da terra sozinho. Ele precisa de mais mãos. A solidão de Adão não é, então, uma coisa boa. Mas também há um outro sentido. O homem, ele é tão complexo, e nesta complexidade podemos dizer que ele é rico, porque Deus é rico e fez este homem rico. Deus dotou este homem com uma capacidade relacional também. Assim como Deus é relacional, ele é o Yahvé,
além de ser Elohim, ele é o Yahvé, ele dota o homem com esta capacidade / necessidade relacional. Deus sabe disso e sabe que para o homem estar só não é o ideal. Não é o ideal. Por quê? Porque este homem, ele precisa, para poder mesmo se conhecer, precisa do outro. Para se relacionar, para poder, ele é dotado com uma capacidade de sentimento que ele precisa do outro para poder expressá-la. Você tem, por exemplo, o texto de Provérbio, no capítulo 17, versículo 17, que diz assim: todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Você precisa do amigo para poder expressar o amor ao amigo. Você precisa do irmão para poder estar com ele no momento da angústia. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala que nós devemos chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Nós precisamos disso. Aquele homem, Adão, precisava disso. Ele estava como que incompleto. Havia nele esse potencial que não estava sendo utilizado. O potencial do relacionamento. Então veja como Deus é sábio. Ele diz: não é bom que o homem continue sem experimentar aquilo que é inato nele. Ele precisa do relacionamento. Ele precisa poder transmitir, ele precisa aprender a amar, e você só aprende a amar quando há alguém a ser amado. Em tudo isso, irmãos, Deus está refletindo aquilo que ele é. O Elohim, plural, deuses, a palavra Elohim vem de Eloá. Elohim é plural. Esse plural não significa necessariamente a trindade, mas dá uma sugestão de que Deus é alguém muito mais complexo do que simplesmente um ser humano. Esse Deus trindade, ele se relaciona entre as três pessoas da trindade durante toda a eternidade. Ele é um Deus que sempre foi um Deus relacional. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus ele encarna e vem ao mundo, nós vemos ele se relacionando com o Pai, né? Ele e o Pai conversando ali e dizendo: olha, é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha nesta relação da Trindade. E ele quer que nós expressemos esta relação através dos nossos relacionamentos e de uma forma única através do nosso lar. Então, é preciso, para que nós possamos conhecer o melhor, né, e colocarmos todo o nosso potencial para funcionar, é preciso que nós saibamos nos relacionar uns com os outros. Mas há mais aqui, dentro do propósito de Deus. Pense no seguinte: por que não era bom que o homem estivesse só? Porque se o homem estivesse só, não se cumpriria o propósito de Deus de ter o seu povo. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já havia decidido que ele queria ter um povo, que o Senhor Jesus Cristo teria uma família de irmãos de todos os lugares. Já era esta decisão da parte de Deus. Então, nesta frase, não é bom que o homem esteja só, há uma visão de que, para que o propósito escatológico, que envolve a vinda do Senhor Jesus Cristo, a reunião de todas pessoas de todas as tribos, línguas, lugares, era preciso que Adão não estivesse sozinho. Cristo estaria no meio desta solução que Deus iria apresentar. Então, veja, que Deus, o Deus que fez tudo perfeito, ele enxergou algo que ainda não estava completo. Por isso, não é bom que o homem esteja só. E ele vai prover a este homem algo que irá completá-lo. Agora eu chego na terceira informação para nós vinda desse texto. O que Deus faz para solucionar esse problema? Agora aqui uma coisa importante, é o que Deus faz. O que o homem faria, mas o que Deus faz. O texto diz: far-lhe-ei. É uma ação que virá da parte de Deus. É Deus quem vai solucionar.
Deus viu lá uma espécie de problema e a solução virá dele. De novo, é Deus no centro, não é o homem tentando encontrar jeitos, saídas, meios para resolver uma situação. A solução vem de Deus. E que solução é esta? Perceba, Adão aparentemente estava solitário. Ora, Deus poderia resolvê-lo dando-lhe um pet, um chihuahua, né? Coitado. Podia dar um pincher, né? Ou um pug, que mais? Um Lulu da Pomerânia. Ele ficaria feliz. O texto fala que ele estava ali diante de animais domésticos. Eu creio que os animais ferozes não eram ferozes ainda, no sentido de atacá-lo. Talvez o lobo, o leão. A pessoa tem um leão em casa, a sua vida estaria completa, né? O que mais você precisaria ter? Nós rimos, mas esta é uma definição de família nos nossos dias. Nós andamos aqui pela cidade e vemos que a cidade está sendo tomada por lojas, pets, Cobase e infinidade de lojas voltadas para isso, porque pessoas estão necessariamente trocando crianças por animais. É interessante porque teve um filme, não sei de quem produziu aquele filme, desenho animado, que é um bebê que vem ao mundo e vai descobrir exatamente essa trama do homem, que estava trocando bebês por animais. Isso é um fato, né? As pessoas necessariamente estão trocando seres humanos por animais. Perceba no texto que isto vai em confrontação direta com aquilo que é o sentido do relacionamento. Não só isto, a loucura humana está chegando a um ponto em que seres humanos estão trocando seres humanos por robôs. Não é assim? A gente olha isso e acha tudo uma maluquice, mas depois isso vai se proliferando. Existem situações, eu vi um outro dia na China, que eu achei uma coisa incrível, assim, terrível, né? Há uma espécie de brigada na China em que eles capturam ou resgatam jovens da sua própria solidão. Jovens que estão vivendo dentro de quartos fechados no escuro, talvez presos na internet, e aí vem uma brigada assim de homens e arrebentam a porta, pegam o cara do jeito que ele está e saem correndo com ele, ao estilo chinês, né? Saem correndo com ele, e aí levam para um centro lá e o cara parece um zumbi, né? Totalmente isolado da realidade. Isso tem acontecido. Nós temos na nossa sociedade pessoas que estão isoladas e sem relação com pessoas, nem pets, mas presos à internet, a jogos de computador. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que estão totalmente imersas num outro mundo cibernético que nada tem a ver. Queridos, olhamos aqui para um texto mais do que milenar e vemos onde está a fonte do problema. O homem sem Deus, ele se torna menos do que um animal, menos do que uma máquina, porque nem o animal nem a máquina, né, podem explicar ou satisfazer, né, esse coração humano perdido. Ele continua só. Deus também poderia ter dado uma solução. Já que Adão está só, como Deus pode do pó da terra fazer um homem, criar um homem, ele poderia, já que há tanto pó na terra, ele poderia ter feito assim e surgido uma cidade inteira de pessoas. Poderia surgir toda a China, né? De repente assim. Mas aí eu pergunto, será que isso solucionaria o problema da solidão de Adão? Se você já andou na Praça da Sé não, né? Mas no metrô Sé, umas 5, 7 horas, né? Quando você está dentro do metrô e ele anuncia estação Sé, você sabe que você não precisa você não precisa nem andar, né? Fazer qualquer esforço. É só você subir um pouquinho assim e segurar em alguém que você vai poder relaxadamente ser levado metrô para fora. E toda a definição de manada, né, é aquilo que você vê descendo a escadaria ali. Enfim, você não tem outra opção a não ser ir junto com o pessoal, né? O que é isso? Você tem muita gente junta, mas ali você tem a definição do que é solidão. Que você tem muita gente, mas você está absolutamente sozinho, né?
E esta é uma realidade dos nossos dias. Deus poderia ter feito gente assim, mas isso não satisfaria o seu propósito também. Mesmo numa cidade como a nossa, nós vemos pessoas andando solitárias. Não é bom que o homem esteja só. Deus poderia entreter Adão, dizer assim, olha, você tem um problema de solidão? Deixa eu te dar uma série da Netflix, né? E você vai passar o seu tempo, Adão. Você não vai nem precisar lembrar ou pensar, né, na necessidade de alguém, de alguma coisa. Você vai trabalhar durante o dia, à noite você vai passar com um seriado da Netflix. E aí você vai conseguir sobreviver muito bem. Amados, porque eu estou, de certa forma, até brincando, é para mostrar quais são e têm sido as soluções humanas para um problema milenar, para um problema central, conceitual do homem. Mas, quando o homem tenta dar jeito, tenta dar, né, a sua forma, o seu jeito, efetivamente, as coisas dão errado. Efetivamente, isto leva o homem à sua derrocada. Porque o princípio é saber o que Deus tem para o homem. Como é que Deus concebe a vida humana? Bom, e aí o texto continua. O texto continua e vai nos dizer que far-lhe-ei uma... E aí, primeiro detalhe, né? Uma. Deus poderia ter feito um. Assim, não, tá bom, Adão está precisando de alguém forte como ele, corajoso, pronto. Vou fazer o Carlos aí, né, o João, vou fazer o, né, o Pedro, junto com Adão. Adão e Pedro vão formar uma família. Veja que não é essa a opção de Deus. Deus tinha essa opção ou não? Deus tinha essa opção, Criador. Mas ele diz, far-lhe-ei uma. Depois, nós vemos no texto que quando Adão coloca os olhos ali, vê, né, a Eva, ele fica admirado. Você tem aqui as palavras do versículo 23, né? Esta é afinal osso dos meus ossos. E aí ele chama ela de Ishá, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomada. É o Ish, o homem, e ela é a Ishá. Ou seja, há uma raiz que é igual, o Ish, mas ela tem um diferencial, ela é o Ishá, né? Então, ela é a mulher, tirada de mim, tirada da sua costela. Mas então, perceba que Deus vai fazê-la diferente dele. E aí eu quero que você note as palavras. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que expressão é esta? Auxiliadora. A palavra aqui é Etzer, no hebraico. Etzer significa auxiliador. E quando nós lemos esta palavra, normalmente a lemos impregnada pela nossa cultura, já com uma visão errada, uma visão discriminadora, uma visão de que a mulher ocuparia um lugar de inferioridade. Nós temos uma dificuldade com essa palavra, auxiliadora. Significa que ele é o chefe e ela é uma auxiliar do chefe, alguma coisa nesse sentido. Mas basta que você tome o sentido do propósito. Qual o propósito de Deus? Ele quer que a terra seja ocupada, dominada, e Deus escala para contribuir com este homem, a mulher, e a chama de auxiliadora, usando o mesmo termo que é usado para o próprio Deus. É isso que eu quero que você note aqui. Para poder cumprir um propósito que vem de Deus, que é para Deus, ele vai colocar alguém que receberá o mesmo adjetivo que é dado a Deus. Lembre-se do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu, do Senhor que fez os céus e a terra. Veja, a palavra socorro é a mesma palavra usada aqui no auxiliadora. É o Ezer. Você deve lembrar daquele outro nome bíblico, Eliezer. E a palavra Eliezer significa El, Deus, e é o meu auxílio. Deus é o meu auxílio. Salmo 33, versículo 20, a mesma ideia. O texto lá diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Adão precisava de ajuda, ele não cumpriria o propósito de Deus sozinho. E aí Deus cria a mulher justamente para que o propósito
fosse cumprido. Que propósito era este? O propósito de que Deus formasse o seu próprio povo. O propósito de que, em algum momento da história, o seu filho nascesse a partir da mulher. Imagine Deus criando a mulher e pensando no seu próprio filho, que nasceria a partir da mulher, sem intervenção do homem. Deus só precisava desta mulher. Tudo isso passando pela mente de Deus ao realizá-la. Então, esta auxiliadora, ela não vem simplesmente para agregar a vida de um homem que estava sozinho, solitário e pensando qual o propósito da vida. Ela vem para auxiliar no cumprimento do propósito de Deus. E por isso, ela é esta auxiliadora. E uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea aqui não tem a ver com o caráter necessariamente, ela tem a ver com a condição dela, que é uma condição que ao mesmo tempo é semelhante, ou seja, ela não é um animal, ela é um ser humano, criado da mesma forma que Adão, ou seja, na imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo ela é diferente dele, ela está diante dele. Essa expressão, ela traz esse significado, diante dele, ou em contraste a ele. Tudo isso está dentro do significado desta palavra. Então, queridos, temos aqui uma expressão riquíssima, que mostra que Deus é o centro, que Deus quer realizar o seu plano, e para esse plano ele vai usar a família. Queridos, isso se conecta com a nossa realidade, porque eu e você somos família de Deus. Nós fazemos parte desse plano maior. Ele ainda não terminou. Ele vai terminar no momento em que o último nome daquele que Deus quer salvar, nascer, tiver sido alcançado pelo Evangelho, e aí, meus queridos, virá o fim. Ainda há algo para acontecer. Enquanto isso não acontecer, podemos dizer que não é bom ainda, ou seja, não está completo. E eu e você, famílias, fazemos parte disto. A minha família não é a minha família para o meu propósito. A minha esposa não é a minha auxiliadora para o cumprimento das minhas vontades, meus desejos, meus sonhos. E nem vice-versa. Nós todos estamos ligados a um propósito maior, que é o propósito de Deus, e Deus está usando a nossa família para isso. E a minha esposa, e o meu marido, e meus filhos estão dentro desse propósito. É por isso que Deus faz tanta questão de nos instruir, para que nós amemos a Deus, inculquemos os nossos filhos, estudemos, guardemos no coração a sua palavra. Por quê? Porque nós fazemos parte desse propósito maior de Deus. Que coisa maravilhosa será quando chegarmos naquele lugar e podermos olhar as nossas famílias. Por isso que Josué dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor é ter essa visão maior da realidade. Nada disso é feito para nós, mas nós é que devemos ser para Deus. E devemos então colocar as nossas famílias dentro desse prumo de Deus, dentro desta vontade de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Se Deus criou a família, foi para que nós não vivamos sós. Eu aplico isso também da seguinte forma. Cuidado, porque às vezes nós temos família, mas estamos sós dentro da nossa família. Às vezes a Netflix é a nossa companhia dentro da família. Então, nem sempre ser família significa não ser só, não estar sozinho. Às vezes ser família pode ser como alguém no meio da sé, ali às 17 horas da tarde. Você está no meio de muita gente, mas está só. Deus fez a igreja para sermos família uns dos outros, mas nem sempre estar dentro da igreja significa que você não esteja solitário. Mas Deus não fez para ser assim. Deus quer que nós sejamos irmãos uns dos outros, que nós possamos compartilhar, dividir, levai as cargas uns dos outros, diz a palavra. Se isso não está acontecendo, você não está vivendo a experiência de Deus dentro da igreja, nem dentro da sua família. Alguma coisa errada, o pecado está trazendo aí uma separação, como traz a nossa separação de Deus, e pode estar trazendo uma separação entre você, sua família, ou você e os seus irmãos na fé. Que possamos tratar destas questões diante do Senhor, queridos, e possamos viver não solitários, mas na plenitude
dos nossos relacionamentos. Amém? Amém.